Bruno Formiga reagindo ao polêmicas antigo dele aí sobre o maior clássico do Brasil. Eu nunca vi nem o original, então é possível que eu vá xingar ele. Bem, se não bastasse a gente ficar se comprometendo no passado, o que a gente faz? Atualiza para se comprometer no presente. A produção, ó, tá de parabéns. Eu tô batendo palma aqui discretamente ainda com a minha lesão, mas dá pra ouvir. Da última vez eu... Aqui, ó. Que isso, Formiga? Roda a vinheta esta porra, por favor. É isso aí, cara. Seguinte, aproveitando aqui o ensejo, se inscreva no canal, ele toca tá na muito mais notificação, novo, né? deixe seu like aí, seu dislike, comente o conteúdo, beleza? Aqui o Bruno Formiga não tá parecendo um pouco o Play Hard da Loud, mano? Eu tô errado, mano. De leve, assim, não? Beleza? Porque é o seguinte, qual é o maior clássico do Brasil? A gente já falou disso no passado, em bom, então eu não sou 2017. E agora, 8 anos depois, velho, tudo isso mesmo? Caralho, o tempo, 8 anos já, cara. Meu Caralho, Deus do 8 anos céu. é tempo, velho. 8 anos, velho. Agora deu um baque. 8 anos depois, quanta coisa mudou? Ou será que mudou? A resposta deste programa aqui. Por que a gente tá usando esse programa? Porque tem uma pá de clássico aí pra decidir estadual. Aí a gente vai na onda, ó. E a o onda gigante tá passando, vencendo, o né? que você faz? Rema, Sempre bom lembrar. dropa e pega. É isso que você faz. E, obviamente, indo pro lado certo, porque tem onda que abre pro lado direito, tem onda que abre pro lado esquerdo. Se a onda vier e você for pro lado errado, cai. Então fica esta lição do surf para a vida, viu? Para você que nunca pegou onda na vida, eu recomendo. E eu tô esperando para voltar, né? Porque sem o braço aqui, ó, não tem como, né? Beleza? Vou dar o play neste belíssimo programa. Olha como eu tava maguinha ali, ó. Não quero Cara, enchimento ele tá igual, de só saco tá mais velho. hoje, nem nunca, né? Continuo não querendo também, tá? Bela música, viu? Olha lá. Qual seria o maior clássico do Brasil? Primeiro, deixando muito claro qual é a nossa faca de corte e quais os critérios para a eleição do maior clássico do Brasil. O maior clássico do Brasil, é preciso deixar claro, não é necessariamente a maior rivalidade do Brasil. Isso me irrita profundamente, porque tem gente que pega só a rivalidade e fala, não tem como ser outro. Cara, se tu Mas, somar amigo, todo tudo ainda, clássico, o resultado é o mesmo. sim, grande, tem rivalidade. Tem algum clássico com esse aí que não tem rivalidade pra caramba? Todo clássico tem rivalidade. Agora, tem uns que são mais acentuadas e intolerantes que outra, né? Tipo, é água e óleo. Tem uns clássicos ali que você convive legal. Vive bem ali, não tem um ódio e tal, o que deveria ser regra, né? Mas a impressão que dá aqui no Brasil, quanto pior, melhor, né? Quanto mais raiva tiver, mais episódios e não sei o quê, é mais a rivalidade e porradaria e melhor o clássico. Só que o clássico não pode se resumir só a isso. Óbvio que a rivalidade é um ponto, é óbvio. Tiver times ali que um não se importa com o outro, não adianta, né? Não é Tem um clássico, belo né? livro de José Miguel Wisnik, chama Veneno e Remédio, que fala sobre a história sociológica do futebol e fala da importância da rivalidade. Para você que odeia o seu rival, saiba que, sociologicamente falando, você reforça a sua existência também no seu rival. Isso Se é ele verdade. deixar de existir, você deixa um pouco verdade, de é existir verdade. também. Cara, Reflita tipo assim, sobre mano, essa... tipo assim, se o Grêmio deixa de existir amanhã, tá ligado? Minha vida no futebol não vai ser tão legal. Essa que é a realidade. Dito isso, eu comemoraria também. Tem que se fuder, esse time aí tem que acabar, foda-se, mas não ia ser tão legal. Análise, viu? Sem o seu grande rival, você não é a mesma coisa. Inclusive, você perde força. Portanto, quando você quer que o seu rival acabe, pense bem, porque se o seu rival acabar, corre o risco de você acabar também. Ah, eu já não sei. Deixei no ar. Mas o livro é fantástico, tá? É José Miguel Wisnik, quase certeza. Pode ser que seja Miguel José Wisnik, pode ser. Mas que o sobrenome é Wisnik, com certeza. E o nome do livro é Veneno Remédio. Fantástico. Agora sim, é um tijolaço desse tamanho aqui, ó. É grande, mas o livro é fantástico. Para falar de futebol, absurdo. A maior rivalidade também, do mano, Brasil triste. é um dos critérios para a gente eleger o maior clássico do Brasil. Porque para ser o maior clássico do Brasil, precisa ter história, relevância nacional, rivalidade e precisa ter continuidade. Quando eu comecei a pensar esse polêmico... Isso é muito importante. A Pô, palavra tu sabe o que é continuidade. foda? No momento que tu fala que tem que ter relevância nacional, automaticamente tu vai ter que eleger um clássico do centro do país. Por isso que eu acho que esse critério é uma bosta, tá ligado? Os outros, beleza.
Agora, não faz sentido nenhum essa porra. Porque tem uns clássicos que já foram muito grandes, que hoje diminuíram um pouco de importância, até porque um dos rivais descolou muito do outro e tal. Então, assim, tem que ter consistência. Os rivais sempre um perto do outro ali, os dois disputando coisa grande. A parada da relevância nacional, quando a gente fala de maior clássico do Brasil, é porque qual é o clássico que mais mexe com o Brasil? É simples, não adianta assim, às vezes tem um clássico local que é muito grande, mas que não mexe tanto com as pessoas, assim, talvez a galera não pare tanto para ver e tal. Então, assim, isso precisa entrar na avaliação. Foi isso que eu levei em critério lá. Eu sei qual é a resposta desse programa, porque obviamente foi eu que fiz, né? E continua sendo a mesma para mim, tá? Mas até lá, muita coisa mudou no meio do caminho. Mas a resposta final para mim continua sendo a mesma, pelos mesmos argumentos. Tá? Só para constar aqui. Polêmicas vazias, eu logo tive um primeiro estalo. Não, times que dividem rivalidades nos seus estados não podem fazer o maior clássico do Brasil. Por exemplo, o maior clássico do Brasil não pode vir nem do Rio, nem de São Paulo. Por quê? Porque lá as rivalidades são diluídas. Só que depois eu pensei, poxa, estou cometendo um erro que eu não gostaria de cometer, que é pensar apenas o clássico como rivalidade. E partindo dessa premissa, a gente afunila a disputa e vai chegando nos clássicos que de fato tem a rivalidade, a relevância, a história e tem uma continuidade impressionante, uma regularidade que mexe com quase todo o Brasil. Por exemplo, o Fla-Flu, considerado desde 2012 patrimônio... Eu discordo, já. Nessa época aqui, tudo bem. Hoje, discordo. Não tem como falar, mano. O Flamengo é tipo 1 bilhão de vezes na frente do Fluminense. Distanciou muito um time pro outro, pô. Não tem como falar que os dois andam lado a lado. Nessa época aqui, dava pra falar. No Flamengo pré-2019, ok. Hoje em dia... Imaterial do Rio de Janeiro. Assim como o samba, pra você ver a importância desse duelo. É importante lembrar que, por exemplo, se você pegar qual a rivalidade maior hoje, é Flamengo e Fluminense ou é Flamengo e Botafogo? Provavelmente é Flamengo e Botafogo. Historicamente, talvez seja Flamengo e Vasco. Flamengo e Fluminense acho que conviveram muito melhor até do que Flamengo e Vasco e Flamengo e Botafogo. Dito isso, é um clássico mais... E que durante muito tempo foi... O nome, né, muito charmoso também, o clássico de cores muito bonitas, de imagens muito fantásticas, que na época deste programa, inclusive, estava mais embaixo do que hoje. De 3 anos para cá, o Fla-Flu voltou a ser um clássico muito grande, inclusive com o Fluminense incomodando bastante o Flamengo, né, ganhando 2 cariocas seguidos em cima do Fluminense. Eles têm aí corriqueiramente decidido o campeonato estadual, né, decidiram esses 2 seguidos, tinham decidido já antes, quando o Flamengo ganhou, voltaram... Porra, e falo isso com todo respeito, porque não é fácil bater de frente com o Flamengo, né, mas a impressão que dá hoje em dia é que, tipo... Ah, galera, tem um Flamengo e Vasco amanhã, o Flamengo já ganhou. Ah, tem um Flamengo e Fluminense, o Flamengo já ganhou. Flamengo e Botafogo não foi assim, olha... Porque o Botafogo estava muito bem nos últimos 2 anos, mas mesmo assim ainda normalmente era. Tinha falado aí na live esses dias que dos últimos 30 Flamengo e Vasco, o Flamengo ganhou tipo 28, pô. Uma loucura, velho. A decidir agora em 2025. Um duelo que, diga-se de passagem, já tem uma história centenária, que começa com o Fluminense perdendo seus jogadores e esses jogadores formando o departamento de futebol do Flamengo. Portanto, um clássico que nasce dentro de um time só. E aí, ao longo do tempo, foi muito romanceado, graças ao Nelson Rodrigues, que cravou várias das frases mais impactantes sobre o Fla-Flu. Uma delas é que o Fla-Flu teria surgido 40 minutos antes do nada. Bonito, né? Apesar de impossível. E aí... É bonito, apesar de impossível, e também não fazia sentido nenhum, né? Até porque antes do nada tinha o quê? Nada. Ah, e o Fla-Flu? Não, porque para ter o Fla-Flu tinha que ter jogador, tinha que ter o Maracanã, tinha que ter futebol, e antes do nada tinha o quê? E é isso, nada. Últimos 31 então, Flamengo e Vasco, o Flamengo só perdeu 2 vezes. Não faz sentido, mas ela é muito bonita. Imagina isso, essa história romântica acabou transformando o Fla-Flu num dos clássicos mais charmosos do futebol brasileiro. Em 2016, por exemplo, a France Football colocou o Fla-Flu entre os clássicos mais emocionantes do planeta. E aí o Fla-Flu tem momentos épicos, né? Como, por exemplo, o gol de barriga. Mas Flamengo e Fluminense deixam a desejar no quesito disputas nacionais que saem do
estado. O Fla-Flu se resume muito a campeonato regional. E no critério rivalidade, a rivalidade Flamengo e Fluminense, ela já foi maior, mas ela não é das mais profundas. Pô, vou te falar que nesse momento eu acho que a menor rivalidade do Flamengo no Rio de Janeiro é do Fluminense. Por mais que seja o clássico com o nomezinho mais legal, né? Fla-Flu, foda-se. Acho que é a menor rivalidade do Rio de Janeiro pro Flamengo é o Fluminense. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! Não mudou muita coisa de lá pra cá não, né, assim, convenhamos, né? Pouca coisa, assim, do ponto de vista nacional até teve, assim, mas... Esse close aí... Nada que impactasse aqui. Do Flamengo é de fato com o Vasco, até porque a diferença de torcida do Flamengo para os dois, ela é considerável, mas para o Fluminense é maior ainda. E por falar em Flamengo e Vasco, é um clássico de milhões, ou dos milhões, né? Um clássico que, ao contrário do Fla-Flu, não vive só de campeonato estadual. Flamengo e Vasco já decidiram, por exemplo, Copa do Brasil em 2006 e Rio-São Paulo de 58. E de lá pra cá também teve jogo de caráter nacional, né, envolvendo os dois e tal. Acho que assim, do ponto de vista nacional, eu não tenho dúvida de que Flamengo e Vasco mexe mais com o país do que Flamengo e Fluminense. Portanto, uma rivalidade local que já se estendeu e que mexeu com o restante do país. Flamengo e Vasco, de algum tempo para cá, perdeu um pouco de força. Na verdade, há uma disparidade nesse momento. O Vasco viveu 3 rebaixamentos e é claro que se isso ele falou isso há 8 anos atrás, clássico. imagina o que ele fala hoje, né? E de lá para cá não mudou muita coisa, né? Assim, Só a distância acho que continua aí, tá muito evidente isso, né? Brigar por títulos, em alguns momentos o Vasco não, isso pesa na análise do clássico. Porque aí entra uma questão da regularidade. O clássico que sempre teve no mesmo nível. Vasco e Flamengo tem uma brecha na história. Pode ser uma brecha curta, mas é a brecha de momento. E essa brecha não existe, por exemplo, em Corinthians e Palmeiras. Eu não citei aí, mas hoje deveria ser citado o Flamengo e Botafogo, né? O Flamengo e Botafogo que nesse momento tem e reacenderam uma rivalidade muito importante, não de agora, né, mas isso tem um tempo. Mas não briga também, pô. Você está falando de não clubes que já decidiram um Campeonato Brasileiro, assim, recentemente decidiram né? Supercopa do Brasil e tal, então hoje poderia ser citado, não ia ganhar, mas eu acho importante que ele entre no bolo, né? Esse o maior clássico do país. Corinthians e Palmeiras não aparecia no meu radar num primeiro momento como o maior clássico do Brasil. Mas se você começa a estudar, a analisar e a tentar ser justo, Corinthians e Palmeiras sim é o maior clássico do Brasil. Ele preenche todos os nossos requisitos. Corinthians e Palmeiras têm no número absoluto de torcedores quase a mesma coisa que Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco vai ficar ali na casa dos 23%. Corinthians e Palmeiras na casa dos 21%. É verdade que Flamengo e Vasco mais espalhados. Flamengo e Vasco tem torcidas mais espalhadas. Você pode estar estranhando aqui, óbvio que a gente precisou diminuir o programa aqui, mas eu passo um bom tempo neste programa falando de Grêmio Internacional, que é gigantesco, inclusive conseguindo sair um pouco das fronteiras do Rio Grande do Sul. Mas obedecendo aos critérios ali, quando eu falei, por exemplo, da relevância nacional, de jogos históricos para além dos estaduais, Grêmio e Internacional, eles vão acabar perdendo, por exemplo, na disputa, na minha visão, para Corinthians e Palmeiras, do ponto de vista de jogos que marcam a memória das pessoas fora só do estadual, porque Corinthians e Palmeiras têm jogos enormes em decisão de Campeonato Brasileiro, em jogo gigantesco de mata-mata de Libertadores mais de uma vez. Então, assim, é uma parada que sai da bolha. Da bolha, inclusive, futebolística, assim. Então, Grêmio e Inter tem uma rivalidade que acho que até supera Corinthians e Palmeiras, mas nos outros requisitos eu acho que perde para Corinthians e Palmeiras, inclusive no sentido de regularidade. Corinthians e Palmeiras sempre tiveram ali muito, muito perto, o clássico sempre decidindo muita coisa gigantesca. Em algum momento da história o Inter teve um pouco descolado, depois o Grêmio deu uma descolada grande, depois voltou a estar equilibrado, mas muito numa esfera estadual. De novo, eu acho muito justo que você bote Grêmio e Inter no bolo do debate. Mas, para mim, nos critérios que eu estabeleci para este programa,
na minha visão, continua sendo Corinthians e Palmeiras. Mas o número é o número. Para além da relevância nacional, regional, futebolística que tem Corinthians e Palmeiras, os dois têm uma rivalidade absolutamente é uma atrocidade tu falar isso. Tu não assistiu um Grenal na tua vida faz 5 anos. Isso é interessante porque a rivalidade Corinthians e Palmeiras, ela é como se ela fosse uma dicotomia num lugar tu falar isso de Corinthians e Palmeiras, sendo que porra, cara, todo o clássico de São Paulo que eu assisto é uma merda o jogo, sempre, irmão. Literalmente, cara, juro, todos os jogos que eu assisto de clássico de São Paulo é sempre uma bosta, mano. Tem só um ou outro, que tem 4 grandes clubes, né? Mas às vezes Corinthians e Palmeiras meio chupinzam tudo dessa rivalidade. E parece às vezes... E essa semana a gente teve mais um exemplo disso, desse exato jogo. É muito doido, assim, a rivalidade Corinthians e Palmeiras. Além da rivalidade, que é absolutamente espetacular, além da história, que é absolutamente fantástica, além da relevância, porque sim, é um clássico que interessa a todas as regiões do país, Corinthians e Palmeiras fazem o clássico que mais decidiu jogos e competições relevantes. Isso, na memória do clássico, é muito grande, disputa cara. Local. Corinthians e Palmeiras já decidiram Paulista e alguns históricos, como, por exemplo, o Paulista do fim da fila para o Palmeiras em 93. Mas esse jogo foi Corinthians e Palmeiras já decidiram Rio-São Paulo, torneio sempre muito relevante. Pode não ser hoje, mas já foi enorme. Decidiram Campeonato Brasileiro, é bom lembrar. E já duelaram por 2 vezes em fases agudas. Pô, Thiago, mas ninguém considera o Santos seu maior rival em São Paulo, cara. Ninguém, mano. Literalmente, nenhum dos outros 3 times vai falar que o Santos é o maior rival. No momento que isso acontece, já não é o maior clássico. Ponto. Libertadores, nas quartas de final e nas semifinais. Então, meus amigos, Corinthians e Palmeiras fazem o maior clássico do Brasil. Concorda? Discorda? Seu espaço é lá nos comentários. Eu continuo achando a mesma coisa, tá? Inclusive, é a decisão do atual Campeonato Paulista que você assiste na Max, com transmissão abrindo 1 hora antes do jogo começar e tal. Temos Corinthians e Palmeiras lá. E você vai falar, agora eu sei porque que ele elegeu Corinthians e Palmeiras o maior clássico do Brasil. A Max e a TNT transmitem. Cara, em 2017 a gente passava longe de ter direito de transmissão do Campeonato Paulista. A gente passava Copa do Nordeste, Liga dos Campeões e tal, Série C, Série D, mas não passava o Campeonato Paulista. E eu já achava a mesma coisa. E eu continuo achando a mesma coisa, pelos critérios que eu estabeleci ali. Você pode estabelecer os seus e os comentários, eu reforço o convite de 8 anos atrás. Os comentários estão aí abertos para você dizer qual é o maior clássico do Brasil e por quê. Beleza? É nóis, tamo junto e satisfações. Acho que deu, né? Tá bom, né? Clássico entreguemos 2 times estavam lá em cima. Esperou, Ô, viado, mas se for por esse argumento, com todo respeito, claro, né? O Corinthians tá uma merda faz anos também. E o Palmeiras tá ganhando tudo faz anos, tá ligado? Tipo assim, porra, não tem como usar isso de argumento, tá ligado? Não faz sentido essa porra, mano. A forma de ignorância troncada é típico de quem não assiste. Não, é porque eu acho que muitos anos foi assim mesmo, mas faz bastante tempo que o Grenal tá bom, mano. Vários Grenais, sei lá, dos últimos 10 Grenais, no mínimo 8 foram ótimos jogos, bons de assistir. 3-2 e virada e não sei o que. Só que a rapaziada sempre vai ficar com essa porra porque, mano, assiste pouco. O último Grenal que todo mundo deve ter assistido é o da Libertadores lá, de 2020, que teve uma pauleira do caralho. E fica nessa porra, mano.